Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Então estamos aqui mais uma vez no canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, apresentando mais uma vez um estudo. Hoje eu falo assim, estudo, sim, é que nós vamos fazer. Não teria mais assim um viés de uma palestra, mas sim de um estudo. Então, como sempre, vamos pedir ao alto, a Deus e a Jesus, agradecendo sempre pela oportunidade. Apesar ainda do trabalho ser pequeno, né? Muito pequeno, mas é feito de coração, é feito com muito carinho e espero que chegue a cada coração que esteja do outro lado assistindo esse estudo. Então hoje nós vamos falar um pouco. Por que um pouco? É porque o assunto é muito vasto, então não daria para 50 minutos, 1 hora, a gente esgotar todo o conteúdo. É um estudo da nossa vida, da nossa reencarnação e das nossas reencarnações. Das reencarnações que passamos aí na nossa trajetória evolutiva. Então hoje a gente vai falar sobre os ciclos evolutivos. E perceba que tudo na natureza segue esse ciclo evolutivo. Então, se a gente pega um átomo, ele segue esse processo. Se a gente pega as moléculas, as plantas, os animais, o ser humano, os astros, os planetas, as estrelas, tudo na natureza segue esses ciclos evolutivos. E assim também conosco, com a nossa vida, com o nosso processo reencarnatório. Passamos por condições tais, e essas condições, esses processos vão voltando como uma onda, nos convidando a transformar, a sair dessa condição de inércia que nós criamos na nossa vida. Então o ciclo ele serve para isso, para nos impulsionar, para nos colocar à frente, adiante nesse processo. E perceba que o próprio planeta ele tem o seu ciclo evolutivo. E agora nós estamos já adentrando nessa nova fase evolutiva da regeneração. Então nada escapa a esse processo. E com base nesses estudos nós vamos tomar aqui a obra do professor Pietro Baldi, em que ele nos mostra de uma forma bem clara a construção desses ciclos e do destino. Então perceba aqui nesse primeiro slide, ele fala assim, lá no livro A Grande Síntese, no capítulo 22, o professor Pietro Baldi coloca para a gente: cada fenômeno tem uma lei, e essa lei é um ciclo. Então perceba aí, eu tenho esses ciclos, né? E cada ciclo desse é uma lei, né? Uma lei específica. E existe uma lei geral que vai reger todos os ciclos. Isso porque o movimento, substância do universo, é um ciclo que sempre volta e está fechado e completo em si mesmo. Então tudo, perceba aí na imagem, vamos pegar essa imagem agora da direita, a nossa vida segue esse ciclo evolutivo, essa espiral.
Então, como ele coloca aqui, sempre fechando, fechando sobre si mesmo e abrindo. Então, o nosso processo de queda consciencial, como fala o professor Ubaldi, é essa contração de consciência. Porque até então, a nossa consciência se fragmentou e contraiu a esse ponto máximo, que podemos chamar de átomo. Ou descendo mais ainda no processo, o espaço-tempo. Então, contraímos esse ponto e agora nós estamos abrindo essas esferas conscienciais. Perceba aí que a gente não tem como representar aqui tridimensionalmente, então ela está no plano, são esferas que vão se abrindo, vão se abrindo aí. E a princípio, nós temos a percepção que a nossa evolução se dá em linha reta. É essa a sensação que nós temos. Desencarnando, encarnando, a nossa vida diária, as nossas conquistas. Então, temos essa impressão dessa ascensão em linha reta. Mas perceba que a nossa evolução ela vai se dar nesse processo. É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. Então, lá na grande síntese, no capítulo agora 26, ele coloca: olhar em torno de vós. Cada fato nasce por abertura de um ciclo. Começa, expande-se até o máximo, depois retorna sobre si mesmo. Tudo procede assim. Qualquer coisa que queiras fazer, tereis de abrir um ciclo que depois fechará. A semente de vossos atos está no vosso pensamento. Cada ação vos proporciona uma semente mais complexa, capaz de produzir outra ação mais complexa, tal como a semente produz o fruto e o fruto produz a semente. O pensamento produz a ação e a ação produz o pensamento. O princípio da semente, como encontrais na natureza, é o princípio universal da expansão e contração dos ciclos. Então, perceba que ele está enunciando esse princípio universal da expansão e contração, onde ele coloca, cada ciclo ele vai se abrir, se expandir e fechar sobre si mesmo. Então ele coloca, olha, a princípio, o nosso pensamento, os nossos atos, vai gerar a ação, o hábito e assim vai. Então, cada ideia nossa gera esses níveis conscienciais, esses ciclos conscienciais evolutivos que vão se abrindo. Então, quando a gente entra em ressonância com os planos superiores, nós vamos abrindo dentro de nós essas consciências que até então estavam fechadas, como uma semente ele coloca aqui. Como André Luiz coloca na Evolução dos Mundos, O próprio carvalho, ele está na bolota, na semente. Então, os nossos processos evolutivos, conscienciais, ele está preso nessa semente que vai se abrindo. E nós vamos ampliando a nossa percepção consciencial. Então, o princípio universal da expansão e contração do ciclo é isso. É esse fechamento e essa abertura da nossa consciência. Então, aqui, Emmanuel, só para exemplificar, trazendo Emmanuel agora, há 2000 anos, no capítulo 5, ele coloca aí, veja na imagem. É um ciclo também, um ciclo evolutivo, onde ele fala: pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos dessa cidade impiedosa foram escolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. Eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus, em nome dos seus apóstolos bem-amados. Então, trazendo o exemplo agora do Evangelho e de Emmanuel, para a gente verificar os ciclos. Veja que aqui ele está pegando a época do Cristo e a época dos apóstolos. Então eu tenho lá em Mateus capítulo 24: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça, até que esse ciclo esteja fechado. É isso que Jesus está falando para a gente. Matura esse ciclo para nascer um novo. E às vezes a gente fica preso no ciclo passado, nas ideias passadas, na vida passada, nós ficamos presos. Queremos tanto saber o que nós fomos,
em outras vidas e nós não conseguimos resolver a questão da vida atual. Sim, as outras servem de base, de alicerce, porque trazemos as cargas conscienciais das outras vidas, das outras reencarnações. Mas o que importa é daqui para frente, a abertura de novos ciclos. Então é isso que Jesus é bem claro. Passará essa geração até que tudo aconteça. Lá em Marcos, capítulo 13, nós vamos encontrar. E respondendo Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí a gente pode tomar a visão física, mas a visão também interna, espiritual, não é? As questões da alma. Enquanto a gente não destruir esses edifícios que nós construímos, não é? Consciencialmente, e Cristo é bem claro, não ficará pedra sobre esses edifícios. Então nós temos que destruir para que possa nascer uma consciência superior. Seguindo aí no Evangelho, lá em Marcos. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios da dores. Perceba, olha só. Não é isso que está acontecendo agora? Não é? Nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares. Haverá fomes e tribulações. É o que ele está colocando. Mas é o início, é um princípio de transformação. Princípio de transformação. Está lá em Marcos capítulo 13, versículo 8. E ainda em Marcos: mas olhai para vós mesmos. Aqui que é mais importante, né? Olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então o que é que o Evangelho está trazendo? Trazendo esses ciclos, trazendo esses processos de transformação, tanto pessoal, quanto coletivo, quanto de nação, quanto de planeta. Então é a fase que nós estamos passando agora, essa grande transformação, que alguns chamam de tribulação, não é? Transformação. Então vamos pegar aqui agora, como exemplo, esse ciclo máximo de passagem, expiação de prova para a regeneração. Então está aqui, se a gente observa essa figura, perceba que eu tenho uma esfera aqui, né? Na verdade, ela está se abrindo, né? Não chegou a formar ainda a esfera, mas a espiral vai se abrindo. Se ela se fecha toda, ela vai se formar a esfera, né? Porque a evolução, ela dá em ciclos evolutivos, né? Ele vai se abrindo aqui em um ciclo maior, nesse maior que a gente está vendo aqui, ó. E depois ele se abre em outro maior ainda, perceba? Então esse maior aqui agora, porque o primeiro é o fim dos tempos locais de geração. Então as gerações ficaram para trás. Então esse primeiro, esse menorzinho aqui que a gente pode perceber na imagem. Então ampliou, a consciência ampliou. Então a gente tem agora um ciclo maior, que ele coloca o fim dos tempos nacionais, povos e nações. Então quantos povos, quantas nações já foram destruídas? Quantos impérios já caíram, já romperam? E agora vem um ciclo maior, que ele bota fim dos tempos universais, humanidade. Então é isso que Mateus coloca lá no capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então esse ciclo evolutivo que nós já entramos agora, é o ciclo dos mansos e dos pacíficos. Eles herdarão a terra. Então é um ciclo maior, é um nível consciencial maior. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 25 e 28, nós vamos encontrar: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos encontrar: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá
como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, estão lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Então eu trouxe aqui vários exemplos do Evangelho para a gente entender que nós estamos nesse processo: destruição, construção, abertura, fechamento e abertura de ciclo. Então perceba que o próprio Evangelho vai nos dando essas pistas, sobre essa dilatação consciencial. Às vezes a gente pega e faz a interpretação só física, não é? A questão só física do mundo. Mas a gente pode trazer para dentro de nós. Todo o Evangelho a gente pode colocar no interior e entender que esse processo é nosso, é da alma, é consciencial. Então foram os exemplos que nós trouxemos aqui para a gente entender como está no Evangelho a questão dos ciclos. Agora, seguindo um pouco, vamos trazer Emmanuel, porque saímos desse ciclo, não é? Coletivo, universal, para um ciclo pessoal. Então eu tenho aqui agora, na imagem vocês estão vendo, esse ciclo menor, não é? E eu tenho milênios no transcorrer do espaço-tempo. Então eu tenho aquilo que eu chamo de agora, que é a percepção consciencial nesse instante, e tenho aquilo que é o transcorrer, do espaço e tempo. Então no ciclo pessoal, Emmanuel coloca aqui, lá no Há 2000 anos, capítulo 5. Então vamos ver o que é que ele fala. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele, em teu coração doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Então é aquele encontro, do senador Publio Lentulus com Cristo. Então é o convite do Cristo para a abertura desse ciclo, dessa consciência. Então esse encontro com Jesus é o convite para a transformação, para que ele feche esse ciclo evolutivo que ele está chamando aqui de agora, que o professor Pietro Baldi chama de agora, para abrir esferas superiores da consciência. Mas perceba que ele fala, ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Então, quantas vezes o Cristo está agora nos convidando para essa transformação, mas ao mesmo tempo sem agir contra a nossa própria consciência, ainda presa a esferas menores, a ciclos menores, ainda totalmente preso, e não conseguimos fazer o processo de transformação. Porque a ideia do alto, ela está constantemente chegando até nós, nos convidando, nos alertando, mas ainda estamos presos, girando nesse agora. A consciência presa nesse instante. Segue, ele fala, está, porém, no teu querer, ou aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Então a gente sabe que essa foi a escolha do senador. E o próprio Emmanuel, o senador, traz para a gente aí através da literatura. Então, como é que ocorre esse processo? Então nós vimos que a abertura desse ciclo, quando a gente olha para essa informação, para essas figuras, a gente já falou, a gente tem a ideia dessa linearidade, que a gente vai tomar esse caminho reto e vai seguir. Porque lá na doutrina dos Espíritos está lá escrito que o Espírito não vai retroagir, não é? Não vai retroagir. A gente sabe muito bem disso. Mas podemos sofrer as nossas quedas.
as nossas quedas conscienciais. Então, sabendo disso, Deus, na sua misericórdia e sabedoria, Ele nos vai mostrar como ocorre esse processo de caminhada. Então perceba aqui nesse gráficozinho aqui, ó, nessa imagem. Perceba que eu tenho aí como se fossem escadas, né? Degraus das escadas. Então eu vou ter que subir um nível, o segundo nível, o terceiro nível. Então a ideia que eu tenho, a gente olha aí, é que a gente fosse continuar a sequência. Quarto nível, quinto nível, e aí vai. Como esses nível aqui, o nível 1, né, nível 2, nível 3, perceba que nesse instante aqui que eu atinjo esse nível 3, eu desço para o nível 4. E do 4 também eu desço para o nível 5, reforçando os meus processos de escolha e de destino. Então eu tenho que reforçar, repassar por esses processos na vida. Então o ciclo é isso, é a volta para que a gente reforce, para que a gente aprenda e para que a gente evolua. Então a nossa linha evolutiva se dá em 3x2. Eu subo 3, eu falo aqui na nossa vida, pegando aqui como a nossa vida, essa reencarnação atual. Eu vou subir 3 e descer 2. Então olha só, desci até o 5, agora eu vou fazer o 6, 7, 8, volto para o 9 e para o 10. Aí eu vou fazer o 11, 12, 13, aí eu volto. Mas para fazer isso, eu preciso aprender o meu ciclo de vida. Você vai falar, como? Porque esse ciclo, para algumas pessoas, ele ocorre em 1 ano. Para outras em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem gente que tem o ciclo de vida de 10 anos. Os processos vão passar, sair de um ponto, girar e voltar em 10 anos. Outras pessoas têm esse ciclo evolutivo de 5 em 5. Outras de 3 em 3. E aí vai. Então o professor Baldi, na literatura, né, ele nos mostra como fazer esse processo evolutivo, como percorrer esses ciclos e fazer o estudo das trajetórias de escolha e do nosso destino, para que em determinado ponto da vida nós não erramos novamente. Vamos passar por aquele processo porque é cíclico, mas que já possamos agora ter uma visão melhor, um entendimento melhor da vida. Então, em que quadrante da vida eu me encontro para fazer as minhas escolhas? Se não é o momento de esperar um pouco, refletir mais, meditar mais. É isso que nós vamos ver um pouco nesse estudo. Como ocorre isso? Como nós conseguimos fazer isso? Então vamos lá, só mostrando essa figura agora, perceba que eu tenho aqui no centro como se fosse um ciclo atual, não é? E eu tenho antes os meus ciclos anteriores. Então perceba que é mesmo que ele se feche nos ciclos anteriores, mas ele faz parte, está presente no meu ciclo atual. Como falei anteriormente, eu trago comigo toda essa carga reencarnatória. Mas é como ajuda. Mas eu tenho agora que dar foco nesse ciclo atual. Esse agora, dessa reencarnação. Pois bem, então eu chego aqui agora, nesse quadro. Perceba aí nessa figura. Esse gráfico é o gráfico que tem lá na grande síntese. É uma fotografia da nossa evolução espiritual. Então perceba que eu coloquei até algumas palavras aí por cima, mas é como se a gente estivesse girando nessa grande espiral, girando. Então, no início até parece uma esfera, depois eu faço uma órbita elíptica, uma órbita hiperbólica, e aí vai, vou abrindo, não é? Vou abrindo essa consciência. Mas aqui no plano a gente não consegue visualizar muito bem. Mas a gente vai, lembrando da figura anterior, vou subir
dentro desta figura aqui que vocês estão vendo. Volta aí agora. Então a gente vai subir 3 níveis aí dentro dessa figura e descer 2. A gente vai girando, subindo e descendo. Subindo 3, descendo 2 e girando. E girando. Perceba que tudo no universo está em movimento. Tudo no universo. Se é um átomo, está com esse movimento dessa espiral. Se é uma galáxia, tem o mesmo movimento. Tudo está fazendo esse movimento. E perceba que nós também estamos fazendo esse movimento. No nosso interior, subindo 3 níveis e descendo 2. E girando, subindo 3, descendo 2. Girando. E aí vai. Vamos para abertura cada vez maiores das nossas consciências. Então, é isso que nós estamos, o ciclo da nossa vida é isso aqui. Podemos dividir, né, em quadrantes. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, que ele chama de D-. O segundo quadrante ele chama de A-, o terceiro A+, e o quarto quadrante de D+. Então olha aí para a figura. D-, então eu vou partir desse ponto central aí da figura, onde encontra os 2 eixos. E vou agora fazer, né, o caminho ascensional, subindo e descendo. Então o primeiro ponto que eu desço aí é para D-. Então esse é o ponto que eles chamam ponto das provas, é a encruzilhada das escolhas. Então quando na vida eu estiver nesse primeiro quadrante, as coisas vai ser mais difíceis para mim. É o que ele chama lá de encruzilhada das escolhas. É as provas que eu tenho na vida. E tem gente que gira isso aqui, ó, faz esse movimento aí em 1 ano. Então pensa a vida dessa pessoa, a correria que é, a loucura que é. Todo instante ela está passando por encruzilhadas de escolha, por provas. Todo instante. Então se eu tenho 12 meses, estou dividindo aqui em 4, então de 3 em 3 meses ela está passando por esse quadrante aí, na vida dela. Então perceba a tribulação que é essa encarnação. Todo instante está passando pelo quadrante provas da encruzilhada da escolha. Todo instante, de 3 em 3 meses. Aí vai, ascensional menos. Então aqui, nesse quadrante, A- aqui, que a gente chamou de segundo quadrante, é onde tem aí, ó, o esforço. É o processo, saída dos processos do passado em uma nova etapa, em uma nova escolha. Então é daí que nesse ponto que a gente tem esse esforço maior de sair desses processos. É nesse quadrante. E aí vai. Aí eu tenho um ascensional positivo no terceiro quadrante. É aqui que gera todas as possibilidades. Então, no mesmo instante que ela passa por provas, ela também está passando logo na frente pelo quadrante das possibilidades, que nasce para ela muito rápido. A todo instante essas possibilidades estão chegando na vida dela. Então aqui é que a gente não pode ficar preso às coisas do passado, porque a gente não agarra as novas possibilidades, as novas chances. A onda de transformação chega até nós, olha, a gente deixa passar. As novas ondas de possibilidades e oportunidades. Chega a todo instante aqui. Quem tem um ciclo maior, né, vai fazer isso de forma mais lenta. Não é isso? 2 anos, vai fazer de forma mais lenta. Tem 24, né? Aí vai fazer de 6 meses. E aí vai. 3 anos. Né? Aí 9 em 9 meses. Vai passar por esse aqui. O meu ciclo pessoal são de 3 anos. Então a cada 3 anos eu dou uma volta completa nesse ciclo aqui. Aí você pode perguntar, como é que eu sei o meu ciclo, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então no último e demais eu tenho as realizações, as oportunidades são materializadas. Então nesse quadrante, aí você perguntar, eu só posso realizar, né, e materializar, né, a minha vida nesse quadrante? Não, é o melhor quadrante para você fazer isso. Mas você pode fazer tanto no D-, no A-, no A+. Mas a vida te impulsiona para seguir esse ciclo. É como se fosse uma lei matemática. E a lei matemática é a mesma lei do amor. Porque o professor Pedro Baldi nos fala, a lei é única. É o monismo. É uma lei só. É
a lei do amor, a lei de Deus, ela é única. Então essa lei serve para todos os eventos da natureza, inclusive o amor. E aí vai. Seguindo. Aí eu tenho que seguir agora e construir essa matriz do ciclo. Observação e construção dos nossos destinos. Né? Porque o que eu estou fazendo agora e lançando essas trajetórias para o futuro, né, eu vou encontrar lá no futuro. Então aquilo que a gente chama de agora, que está acontecendo aqui nessa vida, eu estou projetando nesses ciclos futuros. Então, para eu construir, saber essa matriz do ciclo, eu tenho que primeiro definir o ciclo, meu ciclo pessoal. Né? Eu tenho que definir os ângulos de abertura do livre-arbítrio e determinismo. O quanto está aberto esses ângulos de livre-arbítrio e determinismo em vários campos da vida, para que eu possa entender, né, o meu ciclo. Então, no campo financeiro, no campo pessoal, no campo afetivo, o quanto está aberto, quanto eu posso me movimentar na vida livremente, o quanto eu já conquistei na minha caminhada evolutiva. Então, para algumas pessoas, o campo financeiro está totalmente aberto, para outras, 10 graus, 20, 30. Não vamos entrar agora nesse detalhe. Mas, enfim, temos que perceber, ter uma visão geral disso aqui. E definir os padrões de cada quadrante desse. A gente tem que definir esse padrão, né? Aí a gente tem que estudar esse movimento de subida e descida desse fluxo da vida, que é aquele 3x2. Quando a gente aprende a jogar nessa escada evolutiva, né, de 3x2, a gente vai colocar o ponto inicial da nossa vida. Aí você pode falar, não, o meu nascimento. Sim, a princípio seria o nascimento. Mas você está com a força nesse período ali, é como se fosse um determinismo da lei. A força que está imperando nesse processo é a força dos pais. É a força materna, é a força paterna. Então tem um ponto onde você sai, né, dessa força. Então é aí onde nasce e começa o momento de subida do seu processo evolutivo. Então é a partir desse ponto. Temos pegado do nascimento até o ponto da saída, né, dessa força paterna e materna. A gente tem que olhar isso com muito cuidado. A gente vai mostrar na frente. Então eu tenho que definir e estudar essas forças, né, a minha personalidade e que tipo de personalidade eu vivo nessa reencarnação. Tudo isso aí eu tenho que olhar para entender esse meu ciclo, não é? E olhar a minha trajetória e estudar esses efeitos para que eu possa entender. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai construir essa matriz, né? A ideia seria essa. Então, vamos lá. Então, a ideia central que o professor Ubaldi nos traz está aqui, a grosso modo, né? Mas é um primeiro estudo, como a gente falou lá no início, isso aqui é um estudo da vida toda. Não é um estudo apenas desses 40 minutos que nós estamos tendo aqui, não é? Claro que a gente não vai conseguir ampliar tudo. É só uma semente, né, para a gente começar, quem quiser começar esse processo e fazer isso aqui, né? É um convite que o professor Ubaldi nos faz para a gente entender o nosso processo evolutivo. Então perceba que eu tenho um ciclo 0,1 até o 10. O resto é uma repetição. Então eu posso ter o ciclo de um ano, quando eu posso ter um ciclo de 10 anos. O professor Ubaldi tem um ciclo de 10 anos. Imagine, 10 anos ele tem um ciclo. Para girar ali, 10 anos. É muito tempo. Não é? É muito tempo. Então perceba. Como é que eu tenho que fazer isso? Então você vai anotar. Aí claro, você vai pegar a data do seu nascimento. Anota. Bota no computador, pega um caderno, anota. Pronto, beleza. Então, anota mais ou menos. Aí você tem que fazer, né, voltar e relembrar
ou fazer até uma pesquisa realmente com seus pais, irmãos, tias, tios, para relembrar esse processo. Quando se deu a saída do ciclo paterno. Então, geralmente aqui é um fato muito relevante que acontece nas nossas vidas, é a ida para a escola. Isso é um fato relevante. E é uma saída desse ciclo. Então, o processo que eu mais me aproximei, mais que eu voltei, que eu consegui lembrar, foi esse. É a ida para a escola. E como naquela época a gente ia mais tarde, né? É por volta de 6 anos de idade. É a minha saída. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que anotar todos os conhecimentos da vida. Sejam eles relevantes, importantes, decisivos, extremamente significativos. Tudo eu tenho que anotar. Tudo que eu lembrar, tudo que vier dessa pesquisa, eu tenho que anotar. Então eu vou procurar definir as datas. Anos, né? Meses já fica mais complicado e dia pior ainda. Então definir quais foram as situações partilhadas. Que situações são essas? Compartilhadas com outras pessoas. Porque o ciclo é seu, é pessoal. Mas você pode ter situações partilhadas, vividas com outras pessoas. Não o ciclo dela, mas o ciclo afim, partilhado. Né? Situação da família e sua situação. Então, seu pai recebe a promoção. Então, é uma situação partilhada. Você lembra, vocês ficaram alegres. Né? Ou várias situações aí da sua história de vida. Então, você tem que relembrar e anotar. Pronto. Aqui é uma repetição. Definir todas as situações altamente significativas do seu destino. E aí vai. Então, após o término do estudo de todos os eventos e a definição de datas e períodos, defina a sua linha do tempo. Coloque isso numa linha temporal, com a máxima precisão que você puder. Refaça, vá refazendo, que cada vez mais você vai alimentando com novas informações. Isso você vai encontrar um padrão desse ciclo. Aí daqui que você vai definir e encontrar esse padrão. Então perceba que na quase totalidade das vezes o padrão encontrado define o ciclo pessoal. E esse padrão vai mudar às vezes. Às vezes você vai ter um ciclo bem definido de 3, 3, 3, 3, mas lá no meio vai ter um 3,5, vai ter um ciclo mais próximo de 2, mais próximo de 1. Isso acontece. Mas não que fugiu o padrão 3. Se você pegar na totalidade, né, essa média aí, esse padrão vai ser 3. Ou 4, ou 5, ou 6, conforme o ciclo pessoal de cada um. Né? Então, refaça. Depois que você fez tudo isso, refaça a linha do tempo agora, definindo todos os eventos dentro do ciclo padrão encontrado. Definido o ciclo, estude toda a sua vida e veja repetições cíclicas e o fato fora do padrão encontrado. Olha, vai ter alguns fatos que eles vão estar fora do padrão. Então é o momento de você ajustar e perceber assim, quais pontos, né, aconteceram com maior incidência. Foi no ciclo 3, então o seu ciclo é 3. Aí alguns vão ser 8, 7, 9, enfim. Cada um vai ter o seu ciclo pessoal. Então perceba aqui, depois de você anotar isso, você coloca na linha do tempo. Vamos pegar essa imagem aqui agora como uma linha temporal. Né? Eu vou anotar todos os meus acontecimentos. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui como exemplo. Com 6 anos de idade eu consegui sair do meu ciclo paterno. Pronto, beleza. Como meu ciclo é de 3, 9 anos, eu vou ter aqui um ponto que eu lembro que foi importante, marcante. Pronto. Com 12 anos eu tive um ponto decisivo na minha trajetória evolutiva. E perceba que como bate, como segue esse processo? É a vida te impulsionando e te convidando novamente para você voltar e reaprender. É o ciclo reencarnatório, o ciclo de vida. E aí vai. 15, outro fato relevante. 18, outro fato importante. 21, decisivo. Não que eu não tenha no 22, no 23. Não, vou ter sim. Mas o que mais chama a atenção é dentro do ciclo. Dentro do ciclo. E aí segue. 27, 30, 33 eu tive um ciclo aqui bastante decisivo na minha vida. E aí vai. 39, outro bastante decisivo. Parece assim que é uma brincadeira, que
como casa, como é uma ressonância, né, da vida com a matemática, com os números, para eu colocar assim. Como a coisa caminha nesse processo. E às vezes a gente não percebe isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? Como é que a gente vai colocar isso aí? A princípio seria isso. Você colocar nessa linha temporal para você visualizar. E você pode colocar isso aqui em um gráfico para você entender aquele ciclo lá que o professor Bauer nos mostra, aquele quadrante, o primeiro, segundo, terceiro e quarto, em que data da nossa vida a gente vai estar nesse quadrante. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui daqui a pouco. Então, eu posso calcular as trajetórias de destino na minha vida. Os arremessos. Primeiro ponto, o arremesso. No estudo desses arremessos. E eu tenho que conhecer o tipo biológico que eu me encontro para estudar esses arremessos. O tipo biológico, se eu sou 1, 2 ou 3. Ou seja, o tipo 1 é o tipo da força. É o ser humano que age ainda muito pela força. O tipo 2 é o tipo do astuto. E o 3 é do justo. Perceba que a gente não vai ter 1 ou 2 ou 3, vamos ter uma mescla, né? Então, às vezes a gente está mais para o astuto e perdendo a força, e o justo já está começando, né, a vislumbrar ali. Às vezes a gente já perdeu a força, não age mais pela força, só temos a astúcia e o justo combinando. E às vezes a gente já perdeu, não temos mais nem a força, nem o astuto. Algumas pessoas já estão com, né, a personalidade toda integrada aí no justo, caminhando para o super-homem, caminhando para esse homem novo, né, trazendo já dentro de si as ideias dessa nova civilização do terceiro milênio, que será construída daqui a pouco, muito pouco tempo. Então cabe a nós entrar nesse grande ciclo, né, da construção dessa nova civilização. Então eu estou passando aqui, muito rápido até, mas é para a gente ter uma visão geral, não é? Como eu te falei lá no início. É uma visão geral desse processo de construção do ciclo. Aqui nós precisaríamos de mais um pouco de tempo para a gente entender e realmente aprender a fazer esses cálculos, calcular essa trajetória. Aí eu tenho que conhecer o meu tipo de destino, né? Como é que me encontro, né? Se eu tenho mais um viés intelectual, voltado para a parte profissional, né? Ou mais familiar, mais emocional, enfim, não é? Então, como estão as aberturas de ângulo da minha vida, aí, como a gente já falou inicialmente. Aqui é importante as qualidades venenosas ainda presentes dentro de nós, não é? Que se faz presente ainda, que nós não conseguimos matar e vamos transformar, não é? A dor que está operando ainda dentro de nós, né? Ou seja, ele coloca aqui com a lei dos opostos, esse convite, né, à transformação do ser, porque só chegou a dor através dessas trajetórias de escolha nossa, né? Nós sabemos disso, e a doutrina dos Espíritos nos informa isso aí de uma forma muito clara, né? Nós já temos consciência disso. A atração dessas forças afins, o que é que eu estou atraindo para a minha vida, né? O que é que está atraindo para fazer esse giro, né? O que é que eu vou encontrar em cada quadrante da minha vida, é através dessa atração, né? E aí ele coloca, enfim, definir os ciclos, né? Aí ele bota aqui a luta do antissistema e sistema, essa grande batalha que é interna dentro de nós. Uma parte de nós lutando para sair do ciclo, para que a gente suba, e outra parte nossa ainda presa à materialidade, né? A vida nossa do dia a dia. Então ele coloca aqui, ó, que existe uma lei. Podemos calcular as trajetórias e os destinos. Abre uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, para finalizar, que nós estamos já chegando no nosso horário, eu queria só colocar esse quadro aí para você perceber.
esse quadro aí fala o seguinte, ó. Aquele ciclo menor, esse quadro menorzinho, né? É o ciclo lá do professor Baldi, né? O gráfico lá da evolução. Né? E eu posso jogar aqui, talvez fique pequeno aqui. Aqui é o meu ciclo de 6. Então eu jogo aqui, ó, os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então eu tenho aqui todas as datas, ó, inclusive as futuras. Tá vendo? Aqui vamos pegar 2026. Estamos aqui quase em junho de 2026. Então eu estou no quarto quadrante. Eu estou na materialização, né, dos acontecimentos. Estou no quarto quadrante. Mas perceba que daqui a pouquinho, lá em março de 2027, talvez esteja pequeno aí, mas eu não consegui aumentar aqui, eu vou estar no primeiro quadrante. Então agora é realização. Quando chegar no primeiro eu tenho que ter muito cuidado, porque vou entrar na prova, né? Nas trajetórias de escolha, nas provas. É um quadrante mais difícil. E aí vai, e esse processo se repete, é um ciclo, né? Nesse quadro maior aqui, ó, a gente pode perceber isso. Como o meu é de 3, 6, 9, 12, 15, 18, enfim. E eu vou entrando aqui em cada data específica, eu vou entrando aqui nesses quadrantes, né? Então esse é o nosso processo. E para a gente finalizar, trago aí o professor Baldi, da Técnica Funcional da Lei de Deus, capítulo 6, que ele fala assim para a gente, ó. Porque ele pode falar, você está inventando isso, tirando? Não, é da obra do professor Baldi, não é? Da obra dele. E ele coloca para a gente, possuindo conhecimento de todos os elementos do fenômeno, talvez se possa confiar o cálculo das trajetórias dos destinos a computadores eletrônicos, com procedimentos semelhantes àquele que se usam em determinação das trajetórias das naves espaciais. Dessa forma, será possível introduzir naqueles destinos os impulsos adequados para corrigir-lhes o percurso e assim torná-los benefícios, modificando conteúdos daqueles campos de forças. Então, para a gente finalizar, eu queria ler só essa passagem aqui do Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz: eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E na Revista Espírita de outubro de 1866, Instrução dos Espíritos, onde eles falam: os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão renunciar para a regeneração da humanidade. Então que Jesus possa sempre nos inspirar, nos abençoar, e que possamos aceitar o convite do Cristo, para que os nossos ciclos possam se abrir cada vez mais, os nossos níveis conscienciais possam se dilatar cada vez mais, para que possamos entrar de uma vez por toda na ressonância da regeneração. Que Jesus nos abençoe agora e por todo sempre.